E mais uma vez, o Gente da Gente, né? Como sempre, trazendo essas figuras que, né, na variação de suas profissões, de suas atividades, né, sempre colaboram para o desenvolvimento, né, para os diversos setores da sociedade divinopolitana ao longo do tempo. Nós vamos conversar com Nilton Santos de Faria, que é engenheiro mecânico, não é? Ô Nilton Santos, a sua formação profissional? Engenheiro mecânico. Formei em Itaúna e fiz outro curso de engenharia no Cefet em Belo Horizonte. E é um bom segmento, por exemplo, da engenharia? Sim, é muito concorrido, mas é um muito bom segmento. E, naturalmente, que você já está aposentado, né, Nilton Santos? Estou aposentado, já tem algum tempo, mas estou pretendendo voltar a trabalhar. Tchan, 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 tchan. Daqui a alguns instantes nós vamos revelar o segredo de Nilton Santos, engenheiro mecânico, né, o segredo dele, que ele tem um grande segredo. Para quem não conhece, né? Para quem conhece o Nilton Santos de Faria, já sabe quem é e já matou a charada. Seus pais, seus irmãos, né, a sua infância, né, como é que foi? Meus pais, infelizmente, está falecido. Uma família de 7 filhos homens. Eu sou o mais velho. Os meus irmãos estão todos vivos. E recentemente eu perdi meu pai e minha mãe. Mas a vida continua. Todos de Divinópolis, né? Todos morando em Divinópolis. Bom, agora eu não posso segurar mais, né? Nilton Santos de Faria é o Miltinho, não é Miltinho não, é com M de Maria. É o Miltinho do Guarani, né? Você vai ver aí o Miltinho, né, na sua história no futebol, jogando até ao lado de Garrincha, num jogo histórico realizado aqui em 1982. Aliás, mostrando aí o Garrincha na ponta direita do Guarani, ao lado do Miltinho, que era quarto zagueiro do time do Guarani, e formou, junto com seus companheiros, um dos mais históricos e mais importantes times que o Guarani, como clube, formou na sua história. O engenheiro mecânico, como é que é separar o engenheiro mecânico do jogador de futebol? São completamente diferentes, né? Uma é a sua profissão, você tem que estudar muito, tem que procurar conhecimento. E futebol, você já nasce com um certo dom. E você, lógico, que tem que trabalhar aprimorando o seu dom. Então, foi uma fase boa na minha vida, por sinal, não foi ótima, mas eu resolvi mudar de profissão no meio do caminho. Naquele tempo, futebol não era uma profissão tão rentável, né? Eu saí, larguei o futebol, estava com 28 anos, 29 anos. Eu consegui, através de amigos, gente que me deu apoio, um emprego na Pains, né? Na época, a Pains. E eu entrei na Pains em 1984, janeiro de 84, e fiquei até 2014, 30 anos dentro da usina siderúrgica. Você já entrou engenheiro? Não sei, eu entrei na área de supervisor de manutenção e fiquei muitos anos trabalhando de supervisor de manutenção. Tem uma história interessante, até brinco com o Miltinho quando eu encontro com ele aí no supermercado, no restaurante e tal, né, sobre a história de que ele, ao renovar os contratos, né, ele estava me esclarecendo aqui antes de começar o programa, que era com relação às luvas, né, e às premiações, o salário, ele tinha o salário do Guarani, que também ele tinha que sobreviver, né, não até chegar a se formar em engenharia. E tem essa lenda que o Miltinho falava, olha, não precisem me pagar, paguem só a faculdade para mim. E isso eu acho que é uma história
rara no futebol, na história do futebol, principalmente aqui na nossa região ou no futebol brasileiro. Você conhece algum outro caso assim, Milton? Não, que eu saiba não, é assim. Mas a história é o seguinte, o nosso diretor de futebol na época era o Coronel Faria, do jornal Agora. Grande Coronel Faria, que deve estar nos assistindo lá. É, grande pessoa. Foi o nosso diretor por muito tempo. Um abraço também para a Sônia Terra, antes que eu me esqueça. Eu falei, abraço a ambos. A ambos os dois. E o Faria tinha um contrato com a Universidade de Itaúna, que fazia publicidade para a Universidade de Itaúna. E eu tinha passado no vestibular lá em Itaúna. Na época eu estava até, tem umas fotos minhas no Guarani, eu estava até cabeça raspada, né? Eu tinha passado... Calouro? Calouro. E o que eu ganhava algumas vezes foi que eu, quando ia renovar contrato, eu negociava, às vezes deles me pagar luvas, alguma coisa, claro, eu tinha meu salário, mas eles pagavam a universidade para mim, através da publicidade do jornal Agora. O Faria negociou com o Guarani, acertou com o Guarani e pagava a universidade para mim. Então, é 6 meses, 1 ano de universidade paga lá em Itaúna. Foi um bom negócio, né, Milton? Para mim foi ótimo. Foi independência, né? Foi a minha independência. Hoje eu tenho 2 filhos formados e eu te garanto que 90% foi dessa vinda aí, como diz o outro. O Milton, como eu estava dizendo aqui, né, até falando do jogo em que o Garrincha participou aqui, aquilo foi em 1982, eu e o Alair Rodrigues, de saudosa memória, transmitimos aquele jogo e menos de 1 ano depois o Garrincha morria, depois daquele jogo aqui. Um time histórico do Guarani, por exemplo, eu sei quase todo mundo de cor, eu sei Hermes de Paula, Milton Araújo e Coca, Lucinha e Carlos Roberto, não é? E Jeremias, né? Jeremias, Felpa, Fernando Roberto e Prego. Esse time era bom mesmo? Aliás, eu sou testemunha ocular da história. Esse time era bom mesmo. E o time era muito unido, Garcia. Acho que isso aí era 90% do pessoal de Divinópolis, né? Os que não eram de Divinópolis estão aqui até hoje, né? Era o Hermes, né, que veio do Uberlândia? O Hermes que veio do Uberlândia. A defesa é essa que você citou, todo mundo é daqui, o Lucinha é daqui. O Carlos Roberto não era daqui, mas a esposa era daqui, a família. O Jeremias, que era de Pedro Leopoldo, mas veio para Divinópolis, fixou aqui. Felpa, o Fernando de Belo Horizonte, eu pego daqui. Então, desse time que você citou aí, tinha mais jogadores, não era, os 11 tinha mais, né? Mas a maioria, todo mundo daqui. Isso é importante e não se vê isso mais no futebol. Você veja que nós não conseguimos formar uma seleção brasileira aqui dentro, de tem que buscar os caras que estão na Europa, né? Os adversários, né? Atlético, Cruzeiro, América, Uberlândia, Uberaba e tal. Vamos falar dos da capital, né? Que isso até dá mais ibope, né? Qual que era mais difícil? Vamos na dupla, Cruzeiro ou Atlético? Naquela época o time do Galo era bem superior ao time do Cruzeiro. Aí, só que, por exemplo, do outro lado do time do Cruzeiro você tinha um Joãozinho, um Nelinho, olha para você ver. E do Galo você tinha... Esse time do Galo que está aí na tela, que time é esse? É o João Leite? O time de 76, o Guarani jogando o Campeonato Mineiro, voltando, né? O jogo aqui, né? Aqui, nós conseguimos perder só de 5-1, né? Você estava me contando que você perdeu o jogo de 5 e ainda foi o melhor em campo. Na época ganhei um radinho lá de prêmio de melhor jogador em campo, mas são homem de 5. Mas o time era João Leite, Getúlio, Márcio Paulada, Vantuí e o lateral esquerdo, se não me engano, esse jogo foi o Flávio. Flávio, eu lembro do Flávio. Ele não era titular, mas ele que jogou. Cerezo e Danival, o ataque era Marinho, olha, Marinho que depois foi para o Bangu, Marcelo, que depois virou treinador de futebol, a Fera, né? Reinaldo, e quem jogou de ponta esquerda foi o Ziza. Ziza do Guarani de Campinas.
filho do lendário Pinga, ponta esquerda da Copa, acho que de 54. E depois fizeram algumas substituições, entraram o Campos, entrou Paulo Isidoro. Pedrilho, tinha um monte de gente lá. Tinha... Bom, eu sei que... Então, Reinaldo, Toninho Cerezo. Eu sei que... 5 foi pouco, viu? Esse jogo, com 5 minutos de jogo, o Reinaldo me deu uma diba do Cerezo, tocou a bola nele, eu fui chegando nele, ele abriu as pernas, a bola passou debaixo da perna dele, debaixo da minha. O famoso corta-luz. Passou, eu segurei ele. Ele era mestre disso, né? Eu segurei a fera e tomei o amarelo logo. Mas perdemos de 5 e nós ganhei. Jogador... Melhor em campo. Mildinho era ótimo zagueiro. Né? Ele e o parceiro dele de zaga, o Araújo. Né? O Araújo só gritava pro Miltinho, vai que é sua, Miltinho. Isso é folclore, não era bem assim. Não era bem assim. O Araújo só ouvia assim, ó, hoje é dia de pagamento. Né? Não, isso é lenda. Isso é lenda, é história, não tem nada disso, não. Esse então foi o seu maior jogo, aí você toma de 5, né? Com esse time que você citou do Atlético aí, toma esse corta-luz do Reinaldo, ainda ganha como melhor em campo, é um jogo da sua vida. Mas perdemos de 5. Mas é o jogo da vida, porque se o time estivesse jogando enormidade até ganhando do Atlético, não seria vantagem nenhuma você ser o melhor jogador em campo. A vantagem é que, né, tomou de goleada e você, quer dizer, se não fosse você, seria de 10. Não penso por aí, não penso por aí. Se fizeram 5, poderia ter feito até mais, mas não deram uma freada. Assim, não. E o Guarani era, essa grande satisfação nossa, que o Guarani, o estádio estava lotado e depois de muitos anos afastado, estava voltando, né? 76, Foi em 76, né? Estava voltando. Mas o Guarani fez muitas boas partidas. Depois tivemos um time que, em 79, nós tivemos um time que ficamos entre os primeiros aí de Minas Gerais. Lendário jogo do Mineirão contra o Cruzeiro. Não, contra o Atlético. O Cruzeiro estava jogando em Uberaba. Ganhou lá em Uberaba de 5-4, né? E a gente estava ganhando. O Fernando chutou uma bola lá de longe, ninguém esperava e foi gol. E depois teve um pênalti, o Hermes defendeu, então... Vocês seguraram acho que até 30 minutos. 32 minutos o segundo tempo. 1-0 Guarani, 1-0 Guarani, o Cruzeiro sendo campeão. O Cruzeiro, na realidade, o Cruzeiro ganhando ia ter o jogo... O extra do Cruzeiro decisivo do Cruzeiro Atlético. Mas tem muita história aí por detrás desse treco desse jogo. Tipo de... A bola sai atrás do gol, você vai pegar a bola, chuta mais longe, o juiz vem, te mete o cartão e você vai ganhar aqui hoje? Nós vamos jogar aqui até amanhã. Muita catimba, Muita né? catimba. Aí vai o lateral, foi o Alves, se não me engano, bateu o pênalti, o Hermes estava muito bem no jogo, pegou... Engraçado que o Hermes não era muito grande. Não, é um excelente. E a eles ficam falando, por exemplo, do Rogério Ceni, bater na bola de lado, né? Que batia. O Hermes já fazia aquilo naquela época, com perfeição, né? Perfeição fazia. Mas voltando ao jogo do Atlético no Mineirão, nós tínhamos, quando o Atlético fez o primeiro gol, o Paulo Isidoro não está entrado no jogo, o Paulo Isidoro corria mais do que eu. E quando eles entraram, tinha o Cecílio que estava fora de campo com cãibra, tinha o Chocolate que tinha saído com cãibra, e cruzou a bola, eles empataram o jogo. Empataram aos 32, fizeram um aos 36 e o outro aos 40. Agora, é bom a gente falar também, né, sobre a diferença que tem até hoje, né, de estrutura de um time do interior para um gigante igual o Atlético, né? É completamente diferente, completamente diferente. Naquela época, vou te dar só um exemplo, naquela época, por exemplo, eu já trabalhava
Trabalhava na siderúrgica. Não ficava por conta de bola. Não, eu treinava normal e tal. Mas depois do trabalho. E depois eu ia trabalhar. E esse dia, por exemplo, o jogo do Atlético, nós chegamos, jogo durante a semana, quarta ou quinta-feira, fomos. E chegamos lá e os caras, o Galo já estava concentrado. Ó, o time do Atlético, nós estamos mostrando aí na tela, inclusive, esse time do Atlético, né, que o Miltinho tá pontuando aqui. Ó, Miltinho, para a torcida do Cruzeiro não ficar braba com a gente, né? Porque Cruzeiro e Atlético, sem dúvida, são os dois nossos maiores representantes. O América também tinha um bom time na época, eu me lembro bem, né? Tinha um ótimo time. Mas um time do Cruzeiro, um jogo que você tenha feito contra o Cruzeiro e que te marcou. Teve um jogo que nós fizemos contra o Cruzeiro no Mineirão, e o Joãozinho estava. Nossa Senhora. E eu tinha amizade com assim, um certo conversava sempre com o João e tal. A gente de vez em quando conversava. Teve uma fase que eu morei em Belo Horizonte, eu já conheci ele. E ele queria nada esse dia, sabe? Ele estava... Ressaca, estava de ressaca. Não sei se era isso. O João estava mais devagar. Termina o primeiro tempo. Volta ao segundo tempo. Eu acho que ele... Tomou um revigorante. Eu acho que ele voltou... Tomou um sorrisal. Já não sei o que houve com o homem lá no vestiário, não. Que ele voltou no segundo tempo. Ele jogou 15 minutos. 15 minutos. Um inferno, né? Meteram a bola lá no fundo, do lado direito, esse jogo, acho que era o Geraldão que estava, metendo uma bola lá na direita. Mineirão ou aqui? Mineirão. O João vai, inteiro na frente, fechando, e ele, como era um cara que tanto batia com a perna direita como com a perna esquerda, era difícil você marcar, porque você não sabia para que lado que ele ia sair. Se você tinha que marcar um pouco mais distante, para ver se conseguia. Ele meteu 3 lá na área, 3 gols. Roberto César, né? Roberto César. Sentava. Fizeram 3 gols em 15 minutos. Ele saiu com 15 minutos. O ataque era Carlinhos Sabiá. Roberto César, Mauro, aquele barbudo, veio do Paraná, Mauro Madureira. O outro eu não Mauro lembro. Madureira e Joãozinho. Joãozinho. Carlinhos Sabiá, Roberto César, Mauro e Joãozinho. Aí, bom, fizeram 3-0 seguidos, assim, tiraram o Joãozinho. Botaram o Jesus, que veio pontos do Bahia. Corria mais que eu. Botaram o Jesus de ponta esquerda. Eles fizeram mais um lá no fundo, o Jesus foi lá e tomou. Esse quarto gol, acho que não foi o Roberto César que fez, não. Ele fez 3 gols, o Roberto César, nesse jogo. Esse não tem jeito, não. Assim, do interior, qual que era a grande pedra no sapato aí, dos que disputavam naquela época? Uberaba, Uberlândia, Araxá, não sei se nós jogávamos muito bem, a gente jogava muito bem, era contra a Caldense, a gente tem sempre um time de adversário que você sempre, né, a gente jogava muito bem. Fizeram bons jogos, né? Guarani e Caldense. Muito bons jogos, tanto aqui como lá em Poços, Uberaba. E teve uma fase do Campeonato Mineiro que a gente jogava, o Campeonato Mineiro foi ida e volta. Você jogava com os times em casa e saía para jogar turno e retorno. Teve uma vez que nós jogamos em Uberaba, eu não sei se foi contra o Nacional. Aí voltamos, chegamos, né? O jogo foi no domingo, nós voltamos, chegamos aqui. Na terça-feira nós jogamos aqui, que eu não lembro quem era o adversário. Na quinta nós jogamos em Valadares, entendeu? E o Guarani naquela época tinha muita dificuldade, a gente viajava normalmente, era no dia do jogo. Eu viajei muito com o Guarani, porque naquela época até usava, né, a imprensa, pegava uma carona, porque tudo era difícil para os clubes, para as rádios, né? Sim. Eu viajei muito com o Guarani no ônibus. Viajava no dia do jogo, quando tinha determinados jogos que não tinha jeito. No domingo nós saímos de Valadares, íamos a Divinópolis
E viajamos no sábado para Uberaba, que tinha um jogo em Uberaba. Nossa. Por que não tinha feito os 2 jogos lá, o Nacional e o Uberaba lá, e depois saía? Não, viemos A aqui. tabela da federação, né? E voltamos para Uberaba. Só que Uberaba nós viajamos no sábado, que era uma coisa rara da gente viajar, porque o jogo era de manhã no campo do Nacional, o jogo era na parte da manhã, que campo lá no Alto, que eu nem sei o nome lá do estádio. Né? E o Guarani costumava jogar bem em Uberaba. Mas, por outro lado, tinha o Nacional de Muriaé. Nossa, mãe de Deus. Ei, Nacional de Muriaé, você tem quase que ir no Rio de Janeiro e voltar. E faz um calor em Muriaé, que Deus me livre. E lá tinha um centroavante, o Marcelino. Marcelino, não é esse? Marcelino. Ele sabia as medidas certinhas do nosso gol. Você podia marcar o homem, ele dava um chute de gol e ia lá na... Esse Marcelino jogou no Tupi, acho que jogou no América, no Maneca também. Tu fazia jogo sem encostar na bola, a bola sobrava, ele dava um chute, fazia... Bom, era muito difícil, mas foi uma época muito boa, né? Muito boa. Miltinho, vou sair um pouquinho do futebol e falar da sua vida. Você que viveu um drama há não muito tempo, né, com a sua esposa. Fez 1 ano agora, recente. Ela faleceu, né? Faleceu. Uma enfermidade longa, né? Penosa. Desculpa. Mas o programa aqui é justamente para isso, para homenagear essa companheira que esteve com você esse tempo todo. Nós teve paciência para aguentar. Para me aguentar, né? Não, para aguentar o marido jogador de futebol. É igual a mulher do locutor, pô. Sábado, domingo, e as viagens, né? Você está sempre ausente, é um pai ausente. Ainda teve depois que eu larguei o futebol, né? Larguei o futebol, eu entrei na Gerdau, eu ficava muito tempo dentro da usina. Fiquei já 72, 96 horas dentro da usina, finais de semana direto e tal. Mas eu fiquei 40 anos casado, né? Nós estamos mostrando aí as fotos da senhora do... Como é que ela chamava? Rosimeire. História bonita, conforme ele contou aqui, não é? De trocar o dinheiro do futebol pelos estudos e tal. E se você não tiver uma boa companheira ao lado, né, pode perder a viagem. Participou de grande parte dessa história toda comigo, né? Nós casamos em 81. Em 83 eu parei, né? Você parou muito novo, Miltinho. Eu enfrentei, vi que não dava certo algumas coisas que eu via acontecer no futebol. Eu tive um atrito com um diretor de futebol da época, não foi diretor. Eu vi o cara fazendo, na realidade eu vi o cara fazendo um negócio e eu falei com ele que eu achava que aquilo estava errado. A gente tem, porque nem todo mundo tem esse senso, né, de responsabilidade, de honestidade e de respeito, né? E tinha uns conceitos que mudaram completamente, e tinha uns conceitos que o pessoal achava que o cara era jogador de futebol e era um malandro, era marginal, tá? E eu vi o cara fazendo um negócio e eu falei com ele que eu não concordava com aquilo. E na época eu era até capitão do time e nós discutimos e tal. Eu já estava com a intenção também de abandonar. Né? Aí isso ajudou a acelerar o processo. Porque eu joguei futebol e não gostava de perder, assim. É um troço que eu não gostava, não ia brigar, a turma vivia. Hoje não existe isso. Não gostava de perder, não gostava de perder treino, treinava um pouco mais acima dos outros, botava peso, quando treinava com peso, né? Hoje eu não vejo. Hoje, com todo o conforto, a turma não quer nada, né? Alimentação em cima, academia, né? Voltando, a gente estava falando do outro assunto, mas voltando ao futebol, tem uma passagem que eu tive com o que a gente tinha um apelido de cabeça de manga. Era o Moacir Rodrigues, né? Lá de Pedro. Grande Moacir Rodrigues. O Moacir quase me matava de raiva nos treinos. Eu tinha toda a bola chutada no Hermes, os campos eram
era irregular, né? Você tinha... costumava de um gol você não enxergar o outro. O campo do Valério era assim, né? No gol do de cá você não via o gol do outro lado. E disputava o Campeonato Mineiro, o time do Valério. Aí toda a bola que chutava no Hermes, ele fazia eu ir no Hermes. Eu só vi um jogador depois fazer isso. E foi Por que eu ia no Hermes? Porque o campo era regular, quando o Hermes batia, soltava a bola, eu chegava sempre antes do atacante. Você não vê um zagueiro hoje fazer isso. Eu só vi um, na época, que teve no Galo, aquele argentino que está lá na Europa, lá está Otamendi. Otamendi. Você pode ver que o Otamendi vivia tirando... Pau Pereira. O Otamendi chutava, você pode ver que ele andava tirando as bolas, passou do goleiro, o Otamendi... É porque o cara ia no goleiro. Eu acho que um jogo até Brasil e Argentina, ele deu uma butinada e não sei quem. Agora recente. É recente. Você lembra do lance, né? Deu, era para cartão vermelho. Ele nem amarelo, acho que deu. Acho que foi na Copa América. Na Copa América. Mas isso é diferente, né? E na época treinava-se muito, porque eu gostava de ver. Você jogou direto quantos anos? Na realidade eu fui para o Guarani em 1970. Fiquei nas bases, né? Infantil. 70 eu fui campeão de infantil, juvenil, amador, campeão do torneio de infantil, juvenil e amador. Eu fiquei até 83, foi meu último ano, 13 anos no Guarani. Não fui para outro time. Você não jogou fora de Divinópolis, né? Não. Nós tivemos aí o Jeremias, que jogou na Caldense, o Adilson, que veio lá do Valério. Valério. Né? E vários, e a infinidade de jogadores, mas nós estamos falando exatamente dessa época que deixou uma saudade muito grande, justamente porque o time era 90% daqui. Sim. Então parece que tem mais amor, né? Mais dedicação. Você passava muito aperto. Você viu? Acho que por isso que às vezes você brigava aí dentro de campo um com o outro, assim, brigar no bom sentido, né? O Lucinho, então, tanto que eu enchi o saco do Lucinho várias e várias vezes. Vamos, baixinho, vamos, baixinho. A que o baixinho resolvia, o traço mudava. Há não muito tempo nós fizemos aqui, até eu e o jornalista Evandro Araújo, se não me engano, fizemos aqui uma entrevista com o Dirceu Lopes, e no finalzinho da entrevista aqui, nesse programa aqui, aí o Dirceu perguntou assim, o Lucinho, cadê o Lucinho? Eu falei, o Lucinho está aí, está aposentado, coisa. Aí ele falou assim, baixinho danado, ele conseguia ser mais pequeno do que eu, porque o Dirceu é pequeno. E eu chegava aqui e perguntava, o Lucinho vai jogar? Aí o Lucinho foi para o Valério, eu perguntava lá em Itabira, o Lucinho vai jogar? Mas por que o Dirceu, o príncipe, né? Foi porque quando ele estava no jogo, eu não julgava, eu colava em mim. Valeu a pena isso tudo, Miltinho? Valeu. Eu não tenho arrependimento disso, não. Tem alguma mágoa, alguma tristeza, algum acontecimento que tenha marcado você negativamente? Você tem. Mas para marcar assim definitivamente, não, né? Não tem isso aí. Eu tive atrito, esse que eu citei anteriormente aí, o dirigente? Um dirigente, eu converso com ele, não tenho mágoa, não tenho nada. Assim. Foi na época que eu achei que estava errado e eu vi o negócio errado. Não, me sentia, eu era capitão do time, me sentia... Na realidade, o capitão, quando entra, era o Lucinho. Quando o Lucinho não estava... Mas nessa época, quando o Lucinho estava, não sei para onde o Lucinho estava, e eu não achei que estava certo aquilo. Papai, que eu vou te mandar embora. Eu falei com ele que ele não ia ter o prazer de mandar embora, porque eu já estava saindo. Era final de ano mesmo, o Guarani ia parar, né, para voltar. Eu falei, não, eu já estou saindo. Eu saí em dezembro.
E nunca mais, né? Não voltei mais no Guarani. Então quer dizer que acabou tudo bem? Não, É. do melhor possível. Gosto demais do Guarani, é meu time de coração, o time que eu torço. Mas foi a época, né? Assim, A gente é passageiro. passageiro. O clube fica aí. Ô, Miltinho, muito obrigado, viu, de você ter vindo aqui ao programa. Foi uma bela entrevista, essa sua, contando esses detalhes todos. Você tem alguma coisa a mais a acrescentar? Não, eu que agradeço. E só voltando um pouquinho aí, eu perdi a minha esposa, né? Nem fez um ano, mas eu tenho que continuar vivendo, né? É claro. Tem que E ela continuar. está olhando por você. Ah, sim. Uma mãe de família exemplar. E essa semana eu virei vovô, né? Assim, então, Então nós empatamos. Eu também sou. Eu estava falando com o Miltinho, rapidamente, estava falando com o Miltinho que nós somos da AVV, Associação dos Vô Velho. Isso é idade de ter neto, hein? Eu queria ter neto agora com 16, 17, 18 anos, né? Você também para bater uma peladinha, coisa e tal. Ô, Miltinho, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, assim, uma abração. Gente da gente! Obrigado.